Vamos dar início à nossa frente. Convidar a vereadora Neuzinha para compor a mesa aqui comigo. Hoje temos poucas pessoas, mas devem chegar no decorrer da reunião. E queria agradecer também à doutora Verônica. Peço também para que sente aqui conosco. E aí a gente vai começar a reunião da Frente Parlamentar de Violência contra a Mulher e Garantias de Direitos. É a 5ª reunião. Nós já discutimos alguns temas importantes dentro do assunto, como a violência contra a mulher negra, a violência dentro das escolas, já discutimos números, já discutimos também o que a Prefeitura de Vitória tem feito para reduzir esse quadro. E nós criamos também um grupo de trabalho que começou a se reunir agora. Então, temos algumas dificuldades de adequação daquilo que a gente quer, mas esse grupo de trabalho é importante para a gente tirar dali ações práticas para a frente. Então, eu queria passar a palavra à vereadora Neuzinha e depois a doutora Verônica, para que ela possa explanar para nós, hoje, os 10 anos da Lei Maria da Penha, que é a nossa principal lei, né, no país, que é referência para o mundo inteiro, e os seus desafios. Eu queria agradecer, vereador Vinícius, presidente dessa frente parlamentar, todos que compõem, todos que estão fazendo presente. Queria fazer uma alusão aqui à presença do Van Brasil, né, e da Eve, que trabalham, né, no movimento da diversidade, eles que estão discutindo muito a questão da violência homofóbica, dentre outras diversidades, né? Então, eu queria cumprimentar cada um de vocês. Essa palestra de hoje, quando fala da Lei Maria da Penha, dos 10 anos, né? Nós vamos estar ouvindo hoje aqui, são esses os desafios, né? Dos 10 anos da Lei Maria da Penha. E eu acho que hoje me foi feita uma pergunta, né? Por que a gente acha que a Lei Maria da Penha não funciona 100%? É porque, né, a Constituição Federal, ela também não está sendo cumprida. Então, uma coisa está refletindo muito na outra. Então, eu queria agradecer, mais um aprendizado, me coloco à disposição, senhor presidente, e muito obrigada. De nada. Queria também agradecer a presença do Conselho da Juventude, que sempre se faz presente aqui, está ali. Queria agradecer também a presença da Valesca, que é advogada, que está aqui acompanhando também esse trabalho, o Vieira, que está sempre presente, e a Karina, que é psicóloga, o Vieira do Conselho de Assistência, Conselho Municipal de Assistência Social, e agradecer a presença de vocês todos. Queria, então, passar a palavra para a doutora Verônica, que é da UAB, e ela vem trazer aqui uma reflexão importante para nós. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro achando o celular para poder desligar, né? Porque senão dá problema. E são 2. Bem, primeiramente, em nome da ordem, eu venho agradecer o convite do vereador, né? Eu acho que é importante, mesmo sendo poucas pessoas numa tarde, acho que é importante a gente trazer o tema à baila e aprofundar. Agradecer também a menção da vereadora Neuzinha, e ela já começa a abordar um ponto da nossa fala, né? Por que precisa estar funcionando se a gente tem a Constituição e não está funcionando, né? Eu acho que isso é importante para a gente refletir. Então, agradecer mesmo em nome da ordem, Vinícius, né? Agradecer em nome da ordem, e nós estamos à disposição. A Comissão de Direitos Humanos da OAB, ela é uma das maiores comissões que tem, porque o nosso trabalho chega muita coisa lá. Infelizmente, a gente ainda vive no estado de violações.
Não estou falando do Estado do Espírito Santo, que ainda tem muita, mas o Estado brasileiro, a gente ainda encontra por aí muitas violações de direitos humanos, mesmo tendo uma Constituição Federal intitulada Cidadã, né, que criminaliza a tortura, que criminaliza qualquer tipo de violação. Violações de direitos humanos, elas são federalizadas quando são apuradas, e mesmo assim elas continuam acontecendo. E aí, eu vim aqui conversar com vocês sobre a história de uma Maria. A Maria, ela é farmacêutica. Em 1983, ela sofreu a primeira tentativa de homicídio dela, vítima de 3 disparos de arma de fogo na cidade de Fortaleza, no Ceará. E, tempinho depois, ela sofreu outra tentativa. E dessas 2 tentativas, lhe restou a impossibilidade de andar, ela ficou paraplégica, mas ela continuou caminhando. Então, a caminhada da Maria, ela não tem só 10 anos. Ela tem 33 anos. E ela tem um pouco mais, porque até chegar nesse ponto, quantas violações silenciosas ela sofreu dentro de casa. Ela vítima, seus filhos vítimas, e o algoz, nada mais, nada menos, o homem que ela amava. E isso é muito, como diria meu filho, isso é muito doido, mamãe. Que é nessa ambiência que acontece a violência doméstica. E daí, o que a Maria fez? Mesmo não podendo andar, ela continuou caminhando. E ela não via saída. E ela caminhou até a OEA. Então, quando a Maria, mesmo com todas as dificuldades e as sequelas e as limitações, ela consegue levar o seu caso à OEA, daí vem a recomendação de que o Brasil estruturasse, dentro da Convenção de Erradicação da Violência contra a Mulher, várias medidas. Aí vem juizados, delegacias, até que se chega na lei, em 7 de agosto de 2006, por isso que fazem 10 anos agora, né? Foi dia 7, o aniversário, da lei 11.340, que leva o nome da Maria, que é Maria da Penha. Aqui em Vitória, a gente conversava um pouquinho, né? Não só na periferia, mas em qualquer bairro, qualquer lugar, tem uma Maria, tem uma Joana, tem uma Clarice, que passa por isso que a Maria passou. E aí, qual é o legado que ela deixa para a gente? E não está pronto, como qualquer legado. É isso, Neuzinha, não está pronto. Ela deixa, são 46 artigos, que são muito ricos. Esses artigos, eles são permeados pela dor da Maria, porque se você tem a paciência de ler cada um, e cada coisa ali que ele tenta coibir, no que tange a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral, a violência sexual, tudo isso ali foram coisas que ela passou. Né? De ver o seu patrimônio, o algoz gastando, de ver o seu corpo marcado, de ser humilhada, de ser forçada a manter relação sexual mesmo não querendo, e tudo isso. E ter o ciúme, ser acusada de estar traindo o seu marido, e tudo isso ali, em cada inciso, tem um pouco da Maria, e muitas Marias que estão por ali. E é importante porque a lei, ela traz a questão da criminalização da violência doméstica, que não é qualquer coisa, não é qualquer coisa. Ela traz toda uma gama e um arcabouço de políticas públicas que devem ser implementadas para as mulheres, principalmente no sentido de capacitá-las, empoderá-las, tirar daquele lugar de que é uma coisa, de que é um objeto, de que pertence a alguém, e ser protagonista da sua própria vida. E aí a gente pode muito bem passear na história da humanidade, de que a mulher sempre estava atrás, ou quando um pouquinho do lado, né? E quando hoje a gente vai
principalmente para a periferia, as mulheres estão na frente. Não que os homens sejam menos importantes, mas muitas mulheres assumem tudo. Traz também uma gama de instrumentos e equipamentos de proteção para defesa, promoção e proteção de direitos humanos delas. Isso é importante porque a lei traz isso, né? A gente já avançou muito. A gente tem muita coisa legal. No município de Vitória, eu estava ali repassando o dever de casa com o Vinícius, e tem muita coisa legal que já funciona, mas ainda é pouco. E aí a pergunta primeira que a gente tem que fazer é o seguinte: primeiro, por que ainda é pouco? Por que ainda o Estado do Espírito Santo ele está ranqueando lá em cima, nos primeiros lugares da violência contra a mulher? Por que ainda a gente tem muitas mulheres que têm medo de denunciar? E quando a gente faz uma análise, né, o levantamento de dados quantitativos, depois da vigência da lei, a gente teve uma queda no número de notificações. Nossa, a lei foi mágica? Não. Muitas tinham medo de denunciar, porque é dual, né? É isso que a gente tem que entender também. Antes de chamar, porque eu já ouvi muito, né? Ela é sem vergonha, ela gosta de apanhar, então ela fica. Então esse tipo de coisa a gente ouve muito. Só que você tem que entender num todo o contexto histórico, sociopolítico dessa mulher. Então é por isso que a gente tem que entender os movimentos. Quando uma lei dessa entra tão assim de chapão, você tem uma retenção da subnotificação. Aí é que entra o trabalho da política pública para você potencializar. Porque também não é eliminar o agressor, né? Nenhuma política de direitos humanos defende isso. Porque você também tem que cuidar, responsabilizar, você tem que responsabilizar e você tem que cuidar. Você tem que entender, né? E poder recuperar essa pessoa. Porque também sofre, né? Quando eu falo isso, as pessoas, Verônica, o agressor ele também sofre, ele tem um sofrimento. Então não dá para você simplesmente ignorar. Você tem que responsabilizar, ele tem que pagar pelo que fez, na medida que a lei impõe, mas é preciso também você entender e cuidar. E hoje, só fazendo um recorte, o novo Código de Processo Civil, ele traz com muita força os mecanismos da justiça restaurativa, da conciliação, né, de cuidar disso aí. E isso é muito legal. E é trabalho para mais de metro, como diria meu pai. É muito trabalho que a gente tem. Então, é por isso que é importante a gente estar numa tarde aqui refletindo sobre isso, né? Se despindo de preconceitos, estudando, metendo mão na massa, metendo garfo e colher, né? Quem diz que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, não, a gente mete a lei mesmo no meio, as políticas públicas e com muita tranquilidade. E o que a gente precisa, né? O tema nos desafia isso. Vamos olhar para o retrovisor, vamos olhar para a história da Maria da Penha, vamos ali refletir histórias de outras mulheres igual a dela, que podia ser qualquer uma, né? Que passaram por isso, muitas perderam a vida, muitas foram assassinadas de forma muito cruel, né? Mas olhando para o retrovisor, porque a gente não pode perder isso nunca, mas daqui para frente, o que a gente precisa? O que a gente precisa enquanto Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, comunidade, o bairro, tudo? O que a gente precisa fazer mais? E aí, um dos pontos é esse que a gente está aqui hoje. Conversar. Estudar, se debruçar, entender os dados, ouvir e jamais ignorar um grito ou um silêncio. Porque a violência doméstica, ela também tem essa característica. Ela grita no silêncio. E, às vezes, a gente quer deixar para lá. E é interessante quando a violência doméstica ela acontece perto da gente. Na família, ou com um amigo, ou com uma pessoa bem próxima, né? Primeiro, a gente não quer acreditar. Mas aconteceu. E aí?
E quando acontece dentro da família? E quando o agressor é um dos nossos? É um dos nossos. O que a gente faz? E como é que a gente caminha para prevenir isso? Então, são todas essas ações que aí, assim, já começa a ficar minha dica para a frente parlamentar, do que você tem que pensar de forma proativa. Como é que isso entra na escola, na formação de base, para meninos e meninas tomar posse desse tema, né? Como é que isso entra nas comunidades, que a gente tem que alcançar essa capilaridade? Como é que a gente consegue alcançar alguns bairros nobres? Por quê? Porque no bairro nobre também tem violência doméstica, e aí muitas das vezes é pior, porque as pessoas têm vergonha, têm medo de perder o status. Imagina uma pessoa da alta sociedade chegando numa delegacia para registrar uma ocorrência de violência doméstica. Mas isso acontece. Isso acontece. E isso causa sofrimento. Isso causa dor. E aí o que a gente tem que refletir nesse momento? A mudança de concepção. Por quê? Porque a política pública, a política pública não funciona. Mas a política pública, ela é executada por pessoas. As instituições são comandadas, são tocadas, é dado vida, né? O sopro é por pessoas. É pela Verônica, é pelo Vinícius, é pela Neuzinha, pelo João, pelo Joaquim, pela Marta, né? Por todos nós. E o que a gente está fazendo? E o que a gente está fazendo do nosso lugar para mudar essa realidade? Para mudar essa concepção? Primeiro ponto é isso, que a política pública por si só, ela não anda sozinha. Ela vai andar se eu estiver comprometido. Ela vai andar se eu estiver fazendo todo o esforço de a burocracia que tem, é o do ordenamento jurídico, é do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, que tem que ter a burocracia, tem que ter tudo, mas eu tenho que dar a esse dado, a essa burocracia, o sopro de vida. Lógico que para você executar uma política pública, você precisa de um convênio, de um contrato, de um termo de fomento, molhei minha mão, de um termo de fomento, mas você tem que também imprimir naquela palavra que ali tem sangue de gente. E aí eu estou falando isso como executora de uma política pública. Eu acho que o maior desafio quando você fala em gestão de política pública é isso. E aí não importa onde eu esteja, porque eu tenho que deixar à disposição daquela mulher todo o equipamento necessário, que ela vai usar ou não, é um direito dela, mas tem que estar disponível. E aí eu parto para uma sociedade, para uma comunidade, onde eu vou ter tranquilidade. Quando você lê a lei, qualquer lei que tem uma história, e eu sempre falo que cada direito é filho de um tempo, né? Em direitos humanos a gente vê muito isso. Quando você... O que você percebe ali? Primeiro ponto é isso que a Neuzinha falou. Se a gente cumprisse a Constituição Federal na íntegra, não precisava mais de nenhuma lei. Né? Nenhuma. Se cumprir, e eu digo, se cumprir até o artigo 7º, não precisava nem dos outros. Até porque a prevalência dos direitos humanos ela vem no artigo 4º da Constituição. É pilar da Constituição. Você não precisava, mas aí precisa. Aí precisa. Aí precisa você ter uma lei federal para regulamentar isso. Você precisa de outra lei para regulamentar isso. Aí você vai. Aí você tem que ter um decreto regulamentar para regulamentar a lei. Porque as pessoas não entendem. Então, se eu cumprisse o básico... Né, eu tenho um advogado que trabalha comigo que ele fala assim, vê, se a gente fizer o básico com perfeição, está tudo tranquilo. Mas a gente não faz. E por que também não faz? Porque também não dá para a gente ficar se martirizando. Né? Não. O que tem que mudar? E é por aí que a gente tem que caminhar. E é importante que, em se tratando desse tema, a gente não esqueça
a luta que as mulheres travaram desde que o mundo é mundo, desde Eva, né? Desde Eva. E aí eu trago aqui uma reflexão que eu fiz há pouco tempo. Uma das mulheres que mudou muito a história, e é o marco do feminismo no Brasil, foi Simone de Beauvoir, uma francesa, companheira do Sartre, né? Todo mundo adora. E Simone, não sei se todos sabem, a maior obra dela, que foi O Segundo Sexo, onde ela traz a famosa frase, né? Ninguém nasce mulher, se torna mulher. São 2 livros, onde ela vem trazendo essas reflexões do feminismo. E Simone, ela, apaixonada, foi aluna de Sartre e se tornou professora também. E ela louca com ele. Não só pelo galã que ele era, pela sua inteligência, né? Ele muito sedutor, né? Mas ele não era manso, não. Não era manso no sentido de que ele tinha muitas amantes. E ele falava assim para ela: você é essencial, as outras são contingentes. E ela convivia com isso. E sofria. E sofria. E sofria muito. Só que aí o que aconteceu? Um ano antes dela escrever O Segundo Sexo, ele organizou uma turnê de palestras nos Estados Unidos para ela, e ele ficou na França. E ela, pé da vida, né? Pé da vida, porque vai me despachar, porque vai entrar uma contingente aí. E, dito e feito, já tinha tudo organizado e ele tinha esse hábito. Ele organizou, olha, você tem um monte de palestras, nos Estados Unidos, e ela foi, e ele ficou com uma das suas amantes, uma das novas amantes, que era aluna na França. Só que, pela primeira vez, ela encontra um homem, o Agren, né? E ela se apaixona por ele, e vive com ele um romance torrencial. Então, Sartre ficou lá na França, achando que estava tudo tranquilo, né? E ela viveu essa história muito profundamente. E, lógico que, depois que você vai juntando, né? Porque, primeiro eu li O Segundo Sexo, anos depois que eu fui ler esse livro, que Simone de Beauvoir, Apaixonada, que traz toda essa história. E ali ela carrega, ali ela se empodera. Então, no momento em que ela se liberta... Por que eu estou trazendo essa história? Além de gostar muito dessa história. Por quê? Porque no momento em que ela se empodera, Simone de Beauvoir, estou falando dela, né? Ela se empodera e ali ela escreve toda a sua dor, todo o seu grito de liberdade. Então, essa é a pegada que a gente tem que pensar e chegar para imprimir. Essas, na minha avaliação, são as digitais de uma política pública que empodera as mulheres. Qual é a pegada? Né? É a sua dor, é o seu sofrimento, mas é mais alguma coisa. E a resposta está dentro dela, não está fora. E isso que eu acho mais interessante quando você trata a questão da mulher. Da mulher. Volto a falar, não estou colocando o homem em segundo lugar, né? Porque ambos são muito importantes. Lógico, porque seres humanos dotados de dignidade da pessoa humana. Mas aqui fazendo o recorte do nosso tema de hoje. Então, como é que a gente potencializa essas mulheres? Essas mulheres que sofrem, essas mulheres que chegam num CRAS, num CREAS, né, em qualquer bairro, e precisa ser ouvida. E é um trabalho de formiguinha. Não é instantâneo,
Não é instantâneo, é um trabalho que ela vai uma vez, muito calada, muito tímida, chega, mas se eu denunciar, ele vai ser preso, né? Então, você tem que ir retirando ela, deslocar ela daquele lugar, né, de coisificada que foi, de propriedade, e mudar, fazer um desvio de rota legal ali, mas com ela no comando, com ela. Então, é isso que eu trago para a gente pensar um pouquinho, e daqui para frente o que a gente faz? São 10 anos da promulgação da lei, mas são 33 anos de que a Maria, né, que deu título à lei, emprestou o seu nome à lei, sofre a primeira tentativa de homicídio, porque as violências ela sofria antes, mas quantas de nossas avós, de mães, de amigas, quantas e quantas vezes a gente não se permitiu alguma coisa, e a mulher é muito cobrada, né? Eu sempre brinco o seguinte, o jeito de falar, né? Aconteceu alguma coisa com o menino. Esse menino tem mãe, não? Sempre a mãe, né? Se você for visitar uma unidade prisional, uma unidade de internação de adolescente, num domingo, a fila, 80% é quem? Mãe, esposa, avó, mulher, né? Mas é porque os homens estão presos. Não. Porque a mulher é mais forte. Calma aí. Então, é essa cultura, é esse estigma que a gente tem que começar a mudar. E é formiguinha. Uma lei cai, não é mágica. Lei não faz mágica. Então, a gente tem que ali cobrar. E a cada dia, se você for ler o texto literal da lei, você vai ver uma coisa nova que você pode fazer. Então, são esses pontos que a gente tem que ir verificando, ir observando, né? E dali tirar o que eu posso fazer do lugar que eu estou. Do lugar que eu estou. Na comissão, eu sempre reflito com os meninos, e esse é um entendimento geral, né, de que o que chega na comissão, chega muito caso individual, né? O que chega na comissão como denúncia de violação, o nosso entendimento sempre é que retorne para a sociedade como uma medida coletiva. E isso também é legal da gente observar, que sempre vai ter um case, né? O caso da Maria da Penha, ele retorna anos depois, só o processo durou, salvo engano, 19 anos, até que o companheiro dela fosse penalizado, fosse responsabilizado. Então, mas ele volta para o conteúdo. Então, é importante a gente estar observando isso também, que mesmo que venha como um caso específico, como um caso individual, ele tem que voltar para o coletivo. E aí, como é que volta? Como política pública. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. A gente está pensando. Então, hoje, eu estava conversando ali com o Vinícius, a gente tem o botão do pânico, nós temos delegacias especializadas, juizados especializados, né? Uma parte do Ministério Público, na Defensoria Pública, quando você fala de ações integradas, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, o Ministério Público atuam muito junto, né? Com todas as especificidades para atender esse público, com toda a proteção ali inerente, né, de assistência judiciária gratuita, o foro, o domicílio para intentar as ações também é o da mulher, a sua proteção, os abrigos. Hoje a gente tem... Vitória não tem abrigo, não tem? Específico? Tem? Para a mulher, para a violência doméstica. É o abrigo estadual? Tá em parceria? Legal. Então, você tem esse abrigo municipal, você tem o abrigo estadual, que está hospedado na CESP, na Secretaria de Segurança, como retaguarda maior, né? Porque aí tem um momento em que você tem que tirar ela de casa e colocar
em proteção com seus filhos no local, até para poder respirar e ver o que vai fazer da vida. Você tem toda uma possibilidade de encaminhamentos para programas de proteção oficiais, se as medidas protetivas não derem conta. Então, hoje você tem aquelas medidas que todo mundo conhece, né? Afastamento, o agressor, se tiver porte de arma, ele perde, ele tem suspenso o porte de arma, e tudo isso. A questão do trabalho, se servidora pública, de não perder o vínculo, pode se afastar até 6 meses. Então, tem um monte de medidas que já existem, que estão previstas em lei, e que a gente tem que buscar e disponibilizar, né? Acho que é isso que a gente precisa ter. E fazer uma leitura também dos dados que estão disponíveis, né? Eu gosto muito disso também. O Atlas da Violência de 2016 já foi disponibilizado ontem pelo IPEA. E tem esse dado, né, que acho que é importante que a gente também use e abuse dele, né, para poder estar pensando o que a gente pode fazer mais. Eu acho que, de prima facie, era isso que eu queria começar a refletir com vocês. Eu não sei como é que vocês se organizaram, né? Mas eu acho que é trazer essas provocações iniciais para que a gente possa começar a pensar e de alguns outros recortes que a gente possa alinhar com esse nosso entendimento, né? Mas aí, o que é mais importante na minha avaliação? Que a gente não pode deixar para lá. A gente não pode ficar parado. Porque, às vezes, também a gente tem medo, que é normal. Todos nós somos seres humanos, né? E esse que é o maior desafio. Mas a gente vai ter esse medo também, né? De se meter, de entrar em confusão. Mas eu acho que é mais e mais se juntar. Eu acho que a questão comunitária, ela dá muita força de nunca ir sozinho para uma demanda e se unir. Eu acho que é isso. Os 3 poderes, mais a sociedade, mais a comunidade, tem muito o que fazer e dá para fazer muita coisa ainda. Não esquecendo o retrovisor, porque a gente já avançou bastante, né? A gente já avançou bastante, mas eu acho que isso é importante a gente trazer. Ok. Queria agradecer, doutora Verônica, pela exposição. Trouxe algumas reflexões importantes para nós aqui, para que nos ajude a seguir em frente aqui na frente parlamentar. Você está convidada a sempre que ela se reunir, estar conosco. A UAB, a Comissão de Direitos Humanos sempre esteve presente também, a própria UAB. E agradecer muito a sua presença e as reflexões que fez aqui conosco. E a OAB emprestou a Nara Borgo, né? A gente fala que a gente emprestou para a Vitória. Verdade. Nara está como secretária de Direitos Humanos. Isso aí. E acho que é importante, porque assim, é uma parceira e tanto, eu sou suspeita para falar, porque ela é minha amiga. E uma mulher, né? Hã? Uma mulher, né? Aquilo ali não mexe, não. Queria agradecer a presença da Charla, presidente do Comev. Obrigado. Da Lili. Galdino, do CPV, mulher. Obrigado, tá? Por vir. Então, nós vamos abrir, né, a fala, sim, para as pessoas. Eu mesmo aqui. É isso. Karina, Vieira, Charla. Beatriz está fazendo a inscrição lá. Vamos colocar 5 minutos? Tem pouca gente? Acho que 5 minutos pode ser? Tá bom? Então, primeiro a Karina, depois Karina psicóloga, depois o Vieira, depois Charla. E queria agradecer também só um minutinho. Depois Neuzinha, vereadora Neuzinha. Agradecer. Só um minuto. O Luiz, obrigado, Luiz, que é psicólogo também, né, Luiz? Veio também participar conosco aqui, seja bem-vindo, viu? Obrigado pela presença. Karina, só apertar o verdinho aí, isso. Primeiramente, boa tarde, né? Eu estava aqui até agora um pouco discutindo com o Luiz essa questão um pouco das políticas públicas, né?
Que políticas públicas são essas? De que forma a gente tem que repensar essas políticas? Porque a gente vê que as mulheres que sofrem vítimas de violência acabam indo para um abrigo e, de certa forma, acabam sendo prisioneiras, digamos assim. E os agressores ficam unidos. Mas de que forma a gente pode repensar essas políticas públicas para que essas mulheres possam se sentir protegidas longe desse agressor? Porque a gente vê também que a Lei Maria da Penha, de certa forma, assim, ao meu ver, acho que está mais na teoria do que na prática, porque não tem dispositivo para todo mundo e fica... Até foi discutido isso na reunião da outra frente que eu coloquei à disposição, que muitos reclamam que não tem dispositivo para todo mundo. E a gente tem que repensar uma nova política pública para isso, porque as mulheres acabam sendo prisioneiras num abrigo, enquanto os agressores ficam aí soltos. Ok. Você quer... Não, acho que pode ser cada... Porque a pessoa pode fazer uma pergunta ou uma reflexão. No caso, a Karina fez uma reflexão e uma pergunta. Acho que a gente podia responder cada uma já, não é? Para não ir perdendo o time da questão. É importante quando você pontua isso, Karina, porque assim, o abrigo ele é medida extrema. Ela é aquela medida para, no final, 5 horas da tarde da sexta-feira, onde é que vai botar essa mulher com seus filhos? Ela não pode voltar para casa. Mas ela não pode se perpetuar no abrigo, porque abrigo não é a casa dela. E aí é nesse momento que você entra com as políticas públicas no sentido de orientar, de capacitar. Quando a gente fala de... Né, que aí, como é que você empodera uma mulher? Quando ela fala assim, opa, peraí... Capacitando, ela tem a profissão, ela é capaz de se sustentar, né, e ir para o mundo e ele ser responsabilizado. Quando você traz isso, essa é a sensação. Quando a gente atende algumas mulheres, eu estou presa e ele está solto. Sim. E nós estamos no estado que encarcera muito. O estado do Espírito Santo, ele encarcera demais. A gente também precisa rever isso, porque a prisão ela deve ser medida última. Você hoje tem outras maneiras de responsabilizar as pessoas, né? E cuidar, e ressocializar. Porque ninguém é bicho. Então, é muito dual, né? Por isso que é muito bom, é maravilhoso esse negócio que quebra a cabeça. Tu quebra a cabeça, gente, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Porque é dor para todo quanto é lado. Então, o primeiro ponto é: o abrigo é medida derradeira e provisória. É para tirar do desespero. Do desespero, tá? E logo em seguida, você tem que ter esse equipamento que você fala, que é importante quando você pontua, porque muito já se tem, mas não é suficiente. Aí você tem que analisar, quando eu falo do dado quali quantitativo. Por que não é suficiente? Onde está o ponto, né, que a gente tem que atuar? É no judiciário? É no Ministério Público? É na capilaridade do município? É aonde? Então, você vai ter que entender isso. E onde eu tenho que botar força. Onde eu tenho que botar força. Porque também você não pode ficar com a sensação de impunidade, você não pode mudar de prisão, né? Porque se você tira ela da mão do agressor e coloca no abrigo sem perspectiva de que saia, aí você tem que empoderá-la. Como é que você empodera a mulher? Fazendo-a enxergar, transformando em protagonista da própria vida. Aí é capacitando, dando possibilidades de estudo, de emprego, de acesso às políticas públicas com qualidade, né? Saúde, assistência, educação, moradia, tudo. É isso. É assim que você faz. Só que isso não é fácil. Até porque ser gestor não é fácil. Você tem um pouco orçamento, você tem 1000 dificuldades que você tem que enfrentar. Então, para você botar um equipamento para funcionar, é muita dificuldade. Lembra quando eu falei que para os números e para os convênios e para os contratos a gente tem que dar um sopro de vida? Esse é o nosso desafio maior. Então, assim, na minha avaliação é isso. Então, o abrigo, eu acho que não tem que ter muito abrigo, não. Acho que tem que ter abrigos com equipes técnicas multidisciplinar, capazes, né, que a gente tem para fazer aquele atendimento emergencial, que ela chega ali dilacerada, chega em frangalhos,
e aí começar. E cada uma vai ter o seu tempo, né? Pode ser que a Clarice leve um tempo, a Maria leve outro tempo, e aí você também tem que entender toda essa complexidade. Eu tenho uma rápida opinião sobre o que a Karina falou, bem rápido. Assim, o Brasil, ao meu ver, com pouca experiência e pouco conhecimento que tem, o Brasil, ao meu ver, ele tem a cultura de fazer políticas públicas depois. A política pública depois que o fato desagradável acontece. Seja violência contra a mulher, seja, enfim, violência contra a criança. O Brasil parece que não tem uma cultura do antes, de evitar isso, e sim de cuidar disso depois que ocorreu. Isso é muito comum nosso. Em outros países você tem a política do antes, de uma educação de qualidade, né, que faz parte da prevenção, e tem a política de absoluta punição. Tolerância zero. Tolerância zero. Não é tolerância... É tolerância zero. Zero é zero. Então aí, quando você tem um Estado que te dá condições de conviver em sociedade, via escola, né, por exemplo, embora a família seja também a grande responsável por isso. Quando o Estado te dá condições de ter convivência escolar, ok? Então você está preparado a viver em sociedade. Só quando a pessoa erra em violentar uma mulher, porque do que mais nós temos medo, Karina? Nós temos medo de perder alguma coisa. Quando você está correndo o risco de perder algo, você não pratica aquilo que te levará a perder aquilo. Então, assim, uma reflexão bem rápida. Nós temos que começar a mudar essa cultura nossa e começarmos a fazer políticas públicas também para o antes. E não para o abrigo, uma política pública para o depois, que é importantíssima. O botão do pânico já está entre o meio termo. Mas já é uma mulher que é violentada, já é uma mulher que já está correndo risco, já é uma mulher que está num território, numa atmosfera de risco. Semana passada eu recebi o Almeidinha, que é um guarda municipal de Vitória. Ele mora em Vila Velha, só que ele é o guarda municipal aqui de Vitória, Neuzinha. Houve acionar o botão do pânico em Jardim da Penha. Aí eu conversando com a doutora... Verônica, perdão, ela alertou bem. Não é só bairro de periferia, não. Jardim da Penha também tem violência. E a guarda municipal chegou em 3 minutos. 3 minutos. Importantíssimo. Mas nós somos um país, Karina, da impunidade. Então, se eu não tenho medo de perder por errar, eu vou errar. Né? Então, assim, o Brasil tem que mudar essa cultura. Mudar essa cultura do poder público, de políticas públicas que antecipam o erro, né? Só uma... Vieira. Muito boa tarde a todos. Quero parabenizar a doutora Verónica, especialmente pela forma como abordou o tema e a questão da Lei da Maria da Penha. Essencialmente por uma coisa, tocou no básico, que é a proatividade. No fundo, vou reforçar as suas palavras, mas é verdade. A lei existe, não só a Lei Maria da Penha, mas outras, que efetivamente dão cobertura a estas situações, mas há uma coisa que eu vejo. Impunidade, efetivamente, ela é talvez o top da questão, porque as pessoas sentem-se impunes e continuam a praticar o ato, mas depois acontece outra coisa, que eu quero expressar aqui publicamente. As pessoas aqui no Brasil, desculpem-me aquilo que eu vou dizer, mas acontece uma coisa, eu estou a notar aqui, entristece-me esta sala aqui vazia hoje.
Nós temos aqui, há uma frente parlamentar, que há pessoas imbuídas de interesse, de força, de vontade, de fazer algo, de ser proativo. São ótimas estas palestras, são absolutamente necessárias, até para o tema ser debatido, porque do debate nasce a luz e nascem novas ideias, mas essencialmente é preciso passar à prática, passar ao ato. E o que é que eu vejo aqui? Vejo, por exemplo, e falando concretamente na frente parlamentar, houve um grupo de pessoas que se disponibilizou a criar um grupo de trabalho para ir para a frente, para passar à ação. Não estar sentado aqui dentro, repito, é absolutamente necessário estar aqui e fazer estes debates aqui, mas é preciso passar para o exterior. E quando alguém se propôs, houve meia dúzia de pessoas, não, porque tem que ser assim, porque tem que se debater, porque tem que se fazer. E, meus amigos, não as vejo aqui, nem as vejo a trabalhar. Entristece-me muito quando, repito, há pessoas interessadas, e nós precisamos de todas, de uma união total. Diz-se, e é verdade, a união faz a força. E o povo unido jamais será vencido. É uma frase que vem há séculos, mas é uma grande realidade. E é preciso unir as pessoas, é preciso fazê-las sair de casa, das suas comodidades. Não é fazer panelaços na rua, não adianta nada. É vir para os locais próprios. É nos locais próprios, é cobrar às autoridades, porque a lei existe, ela tem que ser cumprida, está na Constituição. Tem, tal como o direito à habitação, como o direito à educação, como à saúde, ela é para ser cumprida. Então vamos cobrar das autoridades, vamos ser proativos, vamos criar ações no sentido de promover a cultura, porque realmente sem cultura, sem educação, não vamos a nenhum lado. E essa é a base, a educação, a cultura. E depois partir para ações concretas, sensibilizadoras, que mostrem às pessoas o quão de errado elas estão. O que é possível fazer para contribuir, porque irá ser difícil, será necessário umas décadas para adquirir outras formas de pensar, de acabar com o machismo, que temos que dizer, é incrível. Eu fico extraordinariamente admirado, entristecido, um país tão rico como este. Rico, quando digo rico, digo em tudo, na cultura, nas suas gentes, na sua música, nas suas artes. E quando chegamos aqui à parte humana, não existe humanidade no Brasil. Nem por um animal. Quando os animais são tão maltratados, olhamos para as pessoas, existe este índice de criminalidade, e então contra a mulher temos que pôr a mão. Os poucos que estamos aqui temos que nos multiplicar, temos que ser proativos no nosso dia-a-dia. E aqui, nesta frente, fazer com que ela realmente consiga fazer alguma coisa, não é ir para as reuniões, não pode ser assim, porque aqui no Brasil não. Eu é que conheço o Brasil. Eu é que sou graduada nisto, eu é que sei daquilo, o meu curso é isto, eu faço parte daquilo. Meus amigos, peço desculpa, fazem parte de muita coisa, mas não fazem parte do principal, que é ser proativos. Disse tudo. Obrigado, Vieira. Próximo, Charla. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar a Verônica, parabenizar, né, Verônica, também pelas excelentes reflexões aqui colocadas. Vereador Vinícius Simões, sempre à frente, né, nas pautas, principalmente no que envolve educação. A gente tem visto muito o vereador, né, nos ajudando nesse sentido. E a vereadora Neuzinha, não preciso nem falar, né, pessoa, acho que a maior referência nesse município, aquilo que se refere à proteção dos direitos das mulheres. A gente sempre tem visto que essa pauta a vereadora tem feito com excelência, tá, vereadora? Tornar público, né, esse sentimento. Colocar aqui discordar do Vieira, tá? Discordar do Vieira, assim, em praticamente tudo, tá, Vieira? Discordar, principalmente no que se refere ao nosso país. Quando a gente vê um estrangeiro falar da gente, parece que a gente tem a vontade de responder, né? Mas como a gente é fino e educado, a gente não vai responder. Vamos guardar só em pensamento, tá, Vieira? Mas, assim,
Não, se eu for falar o que eu quero te falar, de fato, vai ser ofensivo, então não vou falar. Mas, enfim, só para deixar o registro, não concordo. Somos um povo guerreiro e um povo que luta, e luta muito, temos lutado muito ao longo dos anos da nossa história. O povo brasileiro é um sobrevivente, né, de um processo de escravização muito grande, é um sobrevivente de um processo de ditadura militar muito doloroso. O povo brasileiro é um sobrevivente de um processo de pobreza e miséria muito extrema, né? Tivemos 2 governos aí que combateram isso com muita seriedade e competência, e como produto do machismo tivemos uma presidenta eleita com mais de 54 milhões de votos, que foi destituída, né, do poder por um governo interino, substituto e golpista. Isso. Então, dentro dessa linha de raciocínio e partindo do pressuposto de que a nossa presidenta foi afastada do cargo por um processo fundamentalmente de machismo, e nela se refletiu aquilo que as mulheres têm passado no dia a dia, no trabalho, dentro de casa, nas relações sociais. A mulher tem sofrido muito a presença forte do machismo. Os números mostram que 38,72%, né, das mulheres, não sei se atualizou, elas são agredidas diariamente, 33,86% semanalmente, 67,36% é de um parceiro, ex-companheiro, pessoa que ela conhece, é um número muito alto. Então, a gente vê que a agressão está altamente vinculada a um sentimento de posse e de propriedade por parte do homem. O que eu quero dizer com isso? A minha fala ela vai no sentido de colocar e da gente ter a clareza de que o processo de violência contra a mulher ele deve ser combatido, como bem o vereador Vinícius Simões colocou, na educação, né? Na educação, nas escolas. Quando a gente orienta a criança bem pequena, que ela não tem o direito de encostar na mão, encostar no corpo da outra criança, né? Quando vem uma lei da palmada para nós, mães e pais, e diz assim, você não pode bater, que hoje, se eu der uma palmada no meu filho no aeroporto, por exemplo, eu sou preso por uma polícia federal que está lá dentro. A câmera pega na hora, né? Eu já vi no aeroporto do Rio de Janeiro uma mãe que foi no banheiro do aeroporto e a polícia prendeu na hora. Ela foi, deu uma palmada, umas chineladas dentro do banheiro feminino. Então, assim, a gente tem a lei, a gente tem hoje, a gente ainda tem, né, onde se calçar. O que falta, de fato, é mais educação de base, para que conscientização, formação, né, para que não se venha perpetuar novos, esse cenário não se perpetue de violência contra a mulher, né? Eu penso que a raiz do problema, todos os países, eles trataram da educação. Em todos os países que quiseram superar a desigualdade, superar a pobreza, superar violência, superar extermínio, eles pautaram educação, né? Acho que o cerne da questão está aí, né? Na educação, a conscientização. Se ela me deixar, se ela me trair, se ela me agredir, eu assim mesmo não tenho direito de agredi-la. Né? E conforme a minha contenção, tem que haver uma punição para o modo como eu fiz a contenção, porque a minha força é maior que a dela. Né? Está faltando essa clareza, está faltando educação. Né? Os processos de violência na escola, eu venho de uma categoria, eu falo aqui em nome do COMEV, que é o Conselho Municipal de Educação. A educação no município de Vitória é um quadro feminino, em quase sua totalidade, 99% são mulheres, né? O magistério é composto, na sua essência, por mulheres. E as mulheres vêm sofrendo dentro das escolas quadros de violência, né? Violência moral, assédio moral, né? Condições de trabalho que agridem fisicamente, insalubres, né? Tipos de violência que não é a violência do homem contra a mulher, mas violência que a mulher vem sofrendo, né? No seu processo aí de socialização. Então, eu trago essa fala, né, para a nossa reflexão mesmo para contribuir com os debates, de que, na nossa opinião, a gente precisava pautar ações na educação, que venha tratar disso de forma mais eficiente e de modo a diminuir esses índices. Né? Obrigada e boa tarde a todos. Pela ordem, obrigado. Só um minuto, porque foi falado o meu nome muito rapidamente. Tá. Quero dar os parabéns
e parece-me que há uma questão, mas é do entendimento do português de Portugal e do Brasil, porque eu estou a 100% com aquilo que você disse, só procuro ser apartidário, mas tem razão a 100%, e eu só vou acrescentar uma coisa: infelizmente aqui não há democracia, porque senão não acontecia o que está a acontecer com a Presidente Dilma. Não há. Nas televisões, em todos os lados, não há democracia no Brasil. Entristece-me isso muito. O resto, estou a 100% consigo, mas a 100%, na totalidade, não vejo onde poderá ser contrário a mim. Era só o que eu queria dizer. Parabéns. Ok. Neuzinha. Bom, boa tarde a todos. Gostaria que, nós estamos falando, né, não precisamos de mais leis. Queria parabenizar a Charla pela fala, quando fala da questão da educação. Quando a gente fala do empoderamento, se todas as pessoas recebessem educação de qualidade, as mulheres estavam empoderadas. As mulheres, as crianças, os homens, a sociedade. Então, eu vou fazer 2 reflexões aqui. O vereador Vinícius me fez uma pergunta, até trouxe aqui. Nós temos, por exemplo, em Vitória, é de nossa autoria, porém aprovado por todos os colegas, a Lei 8.727, que institui a Semana de Conscientização do Combate à Violência Obstétrica, que, ao meu ponto de vista, eu considero uma das violências, todas são graves contra as mulheres, mas a violência obstétrica, quando a mulher vai para ganhar um bebê, ela está ali à disposição, ela está ali para receber ajuda, e ela recebe o tipo de violência obstétrica que, né, os partos que dito normais, mas com ocitocina, com episiotomia, parto forçado, onde eu costumo questionar isso, que a largada da vida já não está igual. Quando aquela criança que nasce com parto fóspeis, com a criança que eles colocam o cotovelo na boca do estômago dessa mulher, que eles fazem a episiotomia, essa criança nasce com 4,7 kg, sem condições de ter nascido normal, e tem sua clavícula deslocada, a largada da vida já está diferente, considerando que nós achamos que não vão fazer, me desculpe, talvez o médico plantonista não iria fazer aquilo com a filha dele. Ele iria fazer rapidamente uma cesariana. E eles querem culpabilizar, responsabilizar a quantidade de cesarianas às mulheres do SUS. Mas não são as mulheres do SUS que agendam a cesariana, não são. Então, a largada da vida já vem diferente. E aí vem os traumas. Aonde que eu entro na violência contra a mulher? Aí vem a violência doméstica. Aquela mulher que teve um parto traumático e que muitas das vezes, depois com o tempo, não quer manter relação sexual com seu marido, porque teve violência obstétrica, em vez de prazer, ela vai sentir dor na relação, o marido em casa vai achar que ela tem outro homem na rua, vai bater. E aí ela fica sem entender nada, mas ela diz, mas ele é um homem bom, porque ele cria 2 meninos que não é dele. Mas depois que eu tive esse outro menino, eu não consigo ter relação, e ele acha, mas ele tem ciúme de mim. Aí o sentimento de culpa, ela não vai dar queixa, mas ela vai dar queixa de que ele me bateu, mas é porque ele acha que eu tenho outro homem na rua, ele tem ciúme de mim, ele me ama demais. E com ela convive com esse conflito de sentimento muito tempo, e depois, quando chega ao extremo de uma agressão, essa mulher moralmente lá na rua fica desmoralizada, porque entende que ela tem outro homem na rua, às vezes não tem. O marido se justifica, às vezes, para uma roda de amigos, eu bati porque essa mulher está me traindo. Alguém chama a polícia, Lei Maria da Penha, vai para a delegacia, mas ninguém resolveu o problema daquela família. Então, a violência obstétrica, quando a gente fala dos conflitos de entendimento, né, das situações, eu queria até registrar aqui, aproveitar, fiz essa reflexão, eu falei da violência obstétrica, que até mesmo, gente, ganhar o bebê de perna para cima, ninguém nunca perguntou para nós mulheres se nós queríamos ganhar bebê de perna para cima. Aquilo é para a comodidade do médico, não para a comodidade da mulher, porque lei da gravidade, nós teríamos que ganhar o neném para baixo. De perna para cima é meio complicado. Debato muito isso. A Wanda, né, nossa companheira que trabalha aqui na Copa, eu a conheço, somos amigas lá da comunidade Meu São Benedito desde criança, conhecia a irmã da Wanda que foi assassinada. E ela escreve aqui, perdi minha irmã aos 10 anos. Ela denunciou as agressões do marido à polícia. Os policiais foram ao morro para detê-lo. Chegando no morro, encontraram um foragido. Em vez de prender o marido no qual eles foram acionados, foram prender o traficante, que eles encontraram. O traficante achou que ela tivesse chamado a polícia para ele, mandou matar a Tânia.
Tânia faleceu com 38 anos e deixou 11 filhos. Desses 11 filhos, um se tornou andarilho, com a perca da mãe. A filha mais nova, de 14 anos, né, que também ficou tendo problemas e conflito com a lei, porque ficou uma menina delinquente, quando a mãe morreu, ela tinha 4 anos. Hoje ela já é mãe e os bebês dela ficam no abrigo. Olha só a desestrutura familiar. E quem retrata essa família? Né? O que foi feito? Então, são reflexões da violência. Essa violência contra a mulher agora perpetua, porque essa de 14 anos ela continua sendo violentada. A bebê de 1 ano e 9 meses que está no abrigo, o que vai ser? Né? Eu fiz essa reflexão. Fala o microfone. Acabou a estrutura familiar. Né? Então, eu fiz essa reflexão quando eu falei da violência obstétrica, né? Passando também a mensagem da Wanda aqui, porque quando eu estou falando da violência obstétrica, é o que mais nós estamos observando, e eu acho que cabe para uma reflexão que nós temos em Vitória a Semana do Enfrentamento ao Combate à Violência Obstétrica e também a Lei 6.448, que contempla a Lei Maria da Penha, onde o Poder Executivo ele não é autorizado a criar um programa do combate à violência contra a mulher na finalidade de prestar assistência à saúde física, mental e moral, porque muitas mulheres ficam desmoralizadas, além de tudo. Então, assim, eu queria parabenizar e dizer que, olha como é que o debate ele é rico, mas ele é amplo, né? A educação, quando a gente fala do empoderamento, a educação, a pessoa com conhecimento, ele tem condição de caminhar. Né? Essa fala realmente de ficar no abrigo não é o que as mulheres querem. E pior, na porta de um CRAS, você encontra uma mãe na porta de um CRAS com necessidades. Mas se você perguntar para ela, daqui a 10 anos, você quer sua filha na porta do CRAS, ou seu filho na porta do CRAS? Não, ninguém quer. Todo mundo quer. Que se de fato tivessem cumprindo o Estatuto da Criança, de fato, não deturpado como eles colocam, que você não pode, que a criança no Brasil não tem penalidade. Se você for na Unis e na Unip, né? Que estão prendendo criança de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, tudo mesmo presídio, e quando maior estupro de menor, ninguém entra, deixa aquilo acontecer, e é com esse garoto que você vai encontrar com ele na rua, 100% com ódio no coração. Mas se eles fossem realmente cumprir o Estatuto da Criança, que diz que dá proteção do ventre da criança, e depois educação de qualidade, saúde de qualidade, acho que nós teremos menos problema. Tá de parabéns, obrigado, vereador, desculpa aí passado o tempo. Obrigado, vereadora. Karina quer falar novamente, Karina? Por favor. Não, sobre essa questão, sobre a violência obstétrica. Estava discutindo com o Luiz aqui sobre essa nova lei que surgiu, obrigando as mulheres a fazerem parto normal. Entraria sobre essa questão da violência obstétrica, que é uma coisa a ser discutida, gera polêmica, a gente não tem mais direito de escolher. E tem toda essa questão, vai fazer, obrigado. E se a gente não quiser, como é que a gente faz? Aí eles estão tirando o direito da autonomia do corpo da mulher. Eu queria ganhar meu bebê normal, mas eu tive minha filha prematura. Nem eu, nem ela tinha condições. Então, mas também, se eu não tivesse na hora uma condição, eu não teria tido. Mas quando a gente fala isso aí, eu fiz um levantamento de 1.000 partos feitos num hospital particular, 1.000 são cesarianas agendadas. Direito da mulher, tal. Mas no Hospital do SUS, a mulher não tem esse direito. Eles dizem que a mulher com 25 anos, 3 filhos, tem direito à laqueadura. Tem direito, mas eles não dão. Mas o Estado não é obrigado a fazer. Quem tem condição tem um filho e liga. Quem não tem condição vai ter 10, vai ter 11, e eles vão falar que não pode se fazer a laqueadura, porque a lei proíbe. A lei não proíbe nada. A lei não proíbe nada. Eu vejo até com um olhar de maldade, desculpa, o olhar maldoso meu hoje, como mulher, que
Eles estão querendo manter a população, ainda manter a população do país, e quem vai ter que manter isso é a população pobre. Porque quem tem condição não tem tantos filhos, né? E não tem educação de qualidade. Então, porque quem é que vai garantir a mão de obra no futuro? Vai ser o filho das pessoas humildes, que eles não estão dando o que é de direito. Eu acho assim, que nós mulheres temos que ir para a rua assim, cadê o direito do meu corpo? Se eu acho que eu não tenho condições de ganhar o normal, mas foi discutido o hormônio na carne do boi e no frango. As crianças antigamente nasciam com 2 quilos, 2,100. Hoje as crianças estão nascendo com 4 quilos, 4,700. É quase um pacote de arroz. Tem menina de menor ficando grávida, gravidez na adolescência, que não tem estrutura física. E eles falam que a cesariana faz mal. Mas a episiotomia é a única cirurgia feita num paciente, sem autorização de um paciente, que deixa de ser uma cesariana por baixo. Que a mulher fica com contingência urinária no futuro, com vários problemas de saúde. Eu acho que eles estão fazendo uma covardia com as mulheres. Doutora Verônica vai fazer uso da fala, depois o Vieira quer falar novamente. A gente vai ficar aqui até meia-noite. E eu fico porque vai instigando. Eu acho que, acho que a Neuzinha, ela é muito fera, né? Nesse sentido. Eu não sou moradora de Vitória, eu sou moradora da Serra. Mas, assim, eu trabalho em Vitória, acompanho muito o trabalho, e acho que é legal isso, quando ela traz de forma tão veemente, porque tem que tirar o tapete da sala, né, Neuzinha? Tem que deixar tudo à mostra. E aí, é muito interessante quando traz a experiência da irmã, da colega, né? Porque quando acontece um homicídio, isso eu geralmente falo para meus alunos, aquele local do crime, ele fala muito para a gente. O cadáver, o local do crime, ele fala muito. E é importante que a gente leia e escute o antes. Porque o homicídio é um encontro. É um encontro de muitas realidades. Só que aquilo ali não começou naquele momento. Começou lá atrás. E muitas das vezes com violações, com negligências, com negações. Pequenininha, deixa para lá. Não, aqui. Né? Aí, vou chegar onde eu quero. Quando a Neuzinha traz essa questão da violência obstétrica e do direito da mulher sobre o seu corpo. É outra coisa. Ela não está bem, não, ela está grávida, não. E aí vai diminuindo. E só quem passa sabe o que é. A dificuldade, os receios, os medos do que é você gerar. Tem toda uma beleza, tem uma leveza, né? Porque depois que você é mãe, você tem toda a coragem do mundo e todo o medo do mundo. É um trem que você não sabe como é que é esse negócio, né? Mas, assim, muda muita coisa. E é um momento ímpar. E muitas das vezes, concordo contigo, o início já está errado. E a gente não se dá conta disso. É aquela tensão, né? Eu tenho uma comadre que, quando eu cheguei na maternidade, eu falei assim, antes de olhar para minha filhada, como que você está? Ela, ninguém perguntou por mim. Isso é básico. Então, quando eu falo do básico, com perfeição, é isso. É entender toda a dinâmica da família da Tânia, que foi assassinada, que seus filhos ficaram aí, né? E que tem toda uma história de negação, e ninguém vai reparar isso. Né? Ela, vítima de uma situação, ela foi... Então, assim, é uma vida de negação. E aí, quando a Neuzinha traz isso, quando a mulher, depois de um parto, depois disso, tem a questão do corpo, e aí se nega, né, até a relação. Esse estupro coletivo que teve no Rio, que tem sempre, é uma prática recorrente, porque aquela foi para a mídia social, e aí faz a gente refletir, inclusive em casa, né? E aí, eu conversando com meu filho, eu tenho um filho de 14 anos, que está no auge dos hormônios, e refletindo, né? E é engraçado que ele fala assim, o que sua mãe faz, Gabriel? Minha mãe é militante, ela não é advogada, não, ela é advogada de direitos humanos. Aí outro dia eu fui conversar com ele, né? Meu filho, não, mãe, você não é advogada normal, você é anormal.
Eu falei, mas eu sou advogado. Não, você é advogado de direitos humanos. Porque esse papo rola, né? E aí eu conversando com ele, ele viu a matéria, e aí eu conversando. Meu filho, o básico é, se você quiser pegar a sua coleguinha e ela não quiser, o que você faz? Bom, nada. Ela é obrigada a ficar com você? Não. Então, assim, eu não tenho que ir lá na rua, eu tenho que começar dentro de casa. Fazer minha pastoral familiar, né? O que eu estou ensinando para o meu filho? O que eu estou ensinando para o meu filho? Se eu tivesse uma filha, o que eu estaria ensinando para ela? E isso é todo dia, 25 horas por dia. Porque daqui a pouco ele está na rua e eu não estou junto. E o que ele vai estar fazendo? E o que eu também estou fazendo comigo? E é engraçado, uma vez eu fui chamada a atenção por um amigo, que a esposa não estava querendo, não estava afim, né, de ter relação. Aí ela veio falar comigo. Aí eu fui conversar com ele. O que você está se metendo? Estou me metendo no seguinte, se tu insistir, eu te denuncio. Você é doida, mulher. Não, você não pode. Mas tem débitos conjugais. O quê? Débitos conjugais? Que diabo, onde você leu isso? Você vai ser denunciado por mim. Menina, eu só sei que mudou. E aí, não é fácil. Porque quando é na casa dos outros, a gente dá pitaco, né? Mas quando é próximo, e isso muitas vezes acontece. Então, é essa reflexão que eu trago. O que a gente está fazendo dentro da casa da gente, com os nossos? É mudar um pouquinho, porque não adianta nada eu levantar o dedo em riste e se a minha prática ali mais pequenininha, não, e são esses detalhes, Neuzinha, são esses detalhes, Vinícius, que a gente tem que estar prestando atenção quando executa uma política pública. Porque a história da Tânia é a história da Tânia. A história daquela mulher que teve um parto totalmente equivocado é dela, não vai ter igual. E é importante que o executor da política pública esteja totalmente antenado de saber ouvir o tempo daquela mulher, o tempo daquela violação, né? E às vezes demora até você implementar alguma coisa. Isso dói muito. Mas era essa. Vocês me provocaram, eu estou aqui, aí tem que falar. Obrigado. Queria registrar a presença da Miriam Cortez, isso, que é da Secretaria Estadual de Segurança. Isso. Obrigado pela presença, ok? O Luiz, que ainda não falou, e depois Lili, depois Vieira, perdão, depois Lili, depois eu vou me inscrever também. A gente podia, sugestão, né? A gente delimitar um horário de término, né? Para a gente se organizar. Nós começamos às 14h25, a gente vai até às 16h, ok? Pode ser? Para a gente ter uma noção de quando vai terminar. Luiz. Boa tarde a todos e todas. A minha fala é justamente uma provocação no sentido do que você estabeleceu agora na sua fala. Realmente passa, eu acredito, na minha opinião, passa pela educação, aí vai muito mais, passa também minha experiência como psicólogo, de entender que a mulher, aí, o machismo, né, o machismo, que a mulher não é posse do homem, não é respeitar no sentido de que não deve passar a mão, aí no sentido de como a senhora educa seu filho, de que se não quiser te pegar, como é que faz? Não faz nada. E no sentido também, aí é uma coisa que a gente acompanha muito, no sentido de entender que não é posse, não é respeitar a questão e direito de escolha da mulher e até, volto a dizer, no sentido de, quando a gente acompanha isso muito em clínica, quando o homem, por exemplo, no cotidiano da casa, e a mulher, ou não, o homem vê a mulher como uma extensão, às vezes, da própria mãe, às vezes da própria, uma empregada, uma posse, um objeto,
algo a quem deve servi-lo, entende? Então, como é que a gente poderia, no caso, aí essa discussão dá pano para manga, construir, de certo modo, nessa subjetividade ou nessa educação para que coisas desse sentido não aconteçam, porque isso gera muita briga em várias famílias e, no caso, aí entra justo o que ela falou no sentido de é minha posse, eu quero fazer sexo com você e se isso não acontecer, eu acho que você está me traindo e a gente vai ter uma briga e eu tenho o direito de te bater e te agredir. Quando, no caso, isso não deveria acontecer de maneira nenhuma. Aí fica a provocação nesse sentido. O que a gente faz? Isso aí, esse é o grande desafio, viu, moço? Porque eu acho que eu tento fazer a minha parte com os homens, que eu falo da minha vida, né? Então, é com eles ali, no petit comité. E aí, do trabalho. Eu acho que essa discussão você tem que conversar e discutir, sem pudor. Sem pudor. Que a gente gosta muito de sexo, mas a gente não fala do jeito que tem que falar, né? E tem gente que gosta muito e não é errado. Tem gente que gosta pouco e também não é errado. Tem gente que não gosta e eu também tenho que respeitar, né? Então, assim, são esses assuntos que a gente tem que tirar um pouco as amarras, né? E conversar, porque a gente tem muito medo de falar. A gente tem muitas amarras, né? E você não fala. Nós mesmos, né? E aí, quando você vê, aquela menina é safada, se ela gosta, é o problema dela. Ela tem que arrumar alguém que goste, né? Se a outra não gosta, se o outro não gosta, que às vezes tem homens que não gostam, e você tem que respeitar. Então, acho que... Como é que é teu nome? Luiz, eu acho que o meu entendimento é que esse assunto não pode sair da pauta. Pauta da família, da comunidade, né? Do legislativo, do executivo, do judiciário. Não, você não pode. Porque você também vê excessos em alguns ambientes de trabalho, onde o poder é exercido através disso, né? Onde trocas são feitas, né? E a gente, não acontece, mas acontece. Então, eu acho que o assunto tem que estar na pauta e a gente fazendo aquele trabalho de petit comité, de formiguinha, para a pessoa ir se tocando, tá? Ok. Vieira, Lili e a Mira. Depois você quer falar também. Queria acrescentar só aqui uma coisa que me parece extraordinariamente importante e que pelo menos hoje ainda não ouvi aqui. E acho que é essencial, é preponderante na família. A igualdade de género. Porque se efetivamente não for criado o hábito na família de haver igualdade de género, é porque o menino não vai para a cozinha, porque o menino não vai fazer a cama, aí começa. Portanto, é na família, é a educação e é na família. Claro, completado pela escola, e eu quero criticar, já critiquei, mas critico quando realmente não é aceito até por esta Câmara ou por alguns vereadores desta Câmara que seja incluída a igualdade de género nas atividades de educação. Essa é uma questão. Em relação à questão dos partos, realmente é Brasil. É Brasil e é tapar aquilo que eu chamo tapar o sol com uma peneira. E penso que é de temer o Sr. Temer e companhia naquilo que está a pôr cá fora. Porque realmente, se for ver os números, comparativamente com a Europa e com outros países, existem uma elevada quantia de partos por cesárea. Elevado em relação à maioria dos países. Mas, entretanto, é utópico. Porque realmente o SUS não é ele aqui no Brasil que influencia esse número. Portanto, realmente é um assunto de extraordinária importância, mas não venham a tirar com os olhos, com areia aos olhos do povo. Não é com essa proibição
que eles vão reparar esses números, que devem ser corrigidos, sim, mas ser estudada profundamente a situação, onde está a questão, e a partir daí criar políticas públicas de interesse público, que defendam realmente o povo. Mas as políticas que estão a ser criadas não estão a defender o povo. Ok, Lili. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite em nome do CPV e dizer que é um prazer estar aqui para debater esse assunto e que aqui represento algumas mulheres, né, que me delegaram esse poder de estar aqui hoje falando em nome delas e que todas estão muito enganjadas nessa luta, assim como vocês. Obrigada e parabéns. Obrigado, Lili. Depois eu gostaria de dizer mais uma vez que isso não é com orgulho, mas eu digo, eu também fui vítima de violência. Então, assim, eu falo de causa própria. Eu gostaria de dizer a vocês que nós estamos falando assim, vou pegar um gancho lá naquela fala da Neuzinha, da questão que ontem eu estava assistindo na televisão e num canal de um programa muito conhecido, né, de grande repercussão, tinha uma moça, uma jovem de 25 anos, e ela estava em busca de alguém, de algum médico, que ela conseguisse a ligadura, que ela não queria ter filhos. E quer dizer, ela não conseguiu, eles mostraram por todo o programa, toda a peregrinação dela, e ela não conseguiu até hoje. Quer dizer, nós estamos falando aqui do direito da mulher, do direito do corpo, né? É um direito que ela tem. Eu gostaria que vocês que entendem, aí a doutora maravilhosa, por sinal, que entende de leis, me dissesse se isso é possível, isso não é possível, essa moça está no caminho errado, se tratando de direito, de justiça ou não, ela tem o direito dela, apesar do corpo, né, do direito do corpo, ela tem o direito legalmente falando. Só isso, boa tarde, obrigada mais uma vez. Obrigado, Posso fazer uma intervenção na fala da Lili? É uma coisa impressionante. Hoje, o trans, ele consegue fazer a transferência sexual, naturalmente, pelo SUS, hospedado em apartamento pelo SUS, show de bola, conquista. As mulheres só precisam conseguir um períneo. Um períneo. O que é um períneo? É eles restaurar o que estragaram no parto. Uma correção. As mulheres estão na lista de espera. Então, assim, nós mulheres demos uma parada no tempo aí, na questão da conquista, né? Que tenha todas as conquistas, mas nós precisamos retomar a pauta da mulher. A mulher que precisa de um períneo, que tem queda de bexiga depois de um parto forçado, ela pode se arrumar toda bonitinha para sair com o marido dela. Eu falo assim, eu tenho que falar do jeito que o povo entende, né? Ela dá uma tossidinha, ela dá uma mijadinha. Não é verdade? Daqui a pouco ela começa a ficar constrangida pelo cheiro. Por quê? Porque ela precisa de um períneo. E as mulheres estão na fila do SUS e não conseguem um períneo. A mulher tem que ter 2 filhos, 3 filhos. Eu tenho 10 filhos, eu quero ligar. Seu marido tem que vir aqui assinar, mas eu não tenho marido. Então, você não liga porque a lei, por causa disso... mas se você tiver 3 mil reais, você liga. Faz cesariana e liga. Se você tiver um faz-me rir, você liga. Você tem um filho só e liga. Então, essa conversa... Entendeu? Essa conversa não está colando, não. Como eu sou voz popular, eu tenho que falar do jeito que o povo está entendendo. Obrigada. Miriam? Eu quero a resposta. Você quer falar? Desculpa, não, Verônica. Eu acho que, assim, ela tinha 25 anos, eu não sei qual é o caso, e não sou especialista nessa área, então posso até ficar devendo. Mas o pouco que eu sei, tem a questão da idade... Né? 25 anos. Isso. E era o caso dela. Então, acho que a saída é procurar a Defensoria Pública e entrar com uma ação e tentar garantir. Se ela preenche os requisitos da lei, né? E entender por que dessa negativa. Se ela já teve todas as negativas administrativas, que é o que a lei prevê, né? Elas têm que judicializar. E aí, se ela não tem condições de arcar com o advogado, é a Defensoria Pública que tem todo esse olhar diferenciado. Hoje a Defensoria Pública tem esse viés, que é muito legal, é procurar e judicializar. Mas, doutora, a Promotoria Pública da Saúde, ela não pega um caso à parte. No caso, ela vai ter que reunir um grupo de mulheres que querem para entrar com ação conjunta. Eu procurei a saúde para resolver o problema de uma senhora aqui do bairro do Morro do Romão, 11 filhos. Ela falou... Eu estou falando aqui,
Se aquela família, aquela pessoa ali, ela mora numa comunidade, estou dando um exemplo, uma comunidade carente, ela tem um laudo socioeconômico, diz que ela não tem condições, a unidade de saúde dá um encaminhamento, o serviço social passou pelo serviço. Cadê não tinha o controle familiar, né? Não tinha. Eles querem convencer as mulheres a colocar o DIU, mas não dão direito à laqueadura. Porque a Constituição Federal diz 25 anos, 3 filhos, dá direito, mas não obriga o Estado a fazer gratuitamente. Não obriga o Estado a fazer. Aí é que cai no que, se você tiver um filho, e você quiser ligar, você liga, se você pagar. Não precisa ter 25 anos, nem 3 filhos. Mas eu acho que é o seguinte, Neuza, eu acho que, de repente, esse requisito do MP é para entrar com uma ACP, uma ação civil pública, mas se o caso dela, e aí tiver tudo isso documentado, a Defensoria Pública entra com uma ação dela, em nome dela, Maria, né? Em nome dela, comprovando tudo. Aí, de repente, não é uma ACP, que a ACP é mais por os direitos coletivos e difusos. Mas eu acho que é pensar isso, procurar e se informar, porque o não, gente, a gente já tem. A gente vai atrás do sim. Eu acho que a saída seria essa, entendeu? Ok. Antes de encerrar, vereador. Não, peraí. É porque ela está inscrita na frente. Depois dela. Quer ter um momento de fala antes? Não. Acaba que, por conta dessa questão da cirurgia e tudo mais, vou mudar um pouco minha fala, depois eu retomo, mas eu vou tentar ser breve. Me preocupa muito, eu hoje atuo na Gerência de Proteção à Mulher da Secretaria Estadual de Segurança, estou responsável pelos projetos que são desenvolvidos lá, alguns já devem conhecer, a Patrulha da Família, o Projeto Homem que é Homem, eu acompanho tanto projetos desenvolvidos pela Polícia Militar como Polícia Civil, voltados para o enfrentamento à violência contra a mulher. A maior parte desses projetos, todos, creio eu, estão voltados realmente à questão da segurança pública. Então, já houve a violação do direito dessa mulher, ela já está ou já esteve em algum momento em situação de violência. E ela está ou já esteve em uma situação de violência que já é hoje, apesar de muitos ainda banalizarem, naturalizarem, né, ela já é hoje reconhecida como um crime, que é a violência principalmente doméstica, familiar, cometida pelo parceiro. Infelizmente, a gente está falando dos 10 anos da Lei Maria da Penha, vou juntar um pouquinho as coisas, a Lei Maria da Penha fala exatamente disso, violência doméstica e familiar, ela não fala violência conjugal. Então, essa violência contra a mulher, ela não necessariamente vai ser cometida só pelo parceiro, apesar de ser a maioria. E muitas vezes os agentes da segurança, da saúde, de qualquer área, têm muita dificuldade de ver a violência que acontece com a mulher num outro espaço que não seja esse conjugal, ainda que discrimine e menospreze essa situação em muitos momentos. E eu vejo que a violência obstétrica, a violência com relação ao corpo reprodutivo da mulher, né, ao corpo reprodutivo que necessariamente diz da sexualidade dessa mulher, é muito invisibilizada. Ela é muito invisibilizada por quê? Porque diz respeito de um corpo que as pessoas ainda hoje não querem ver sexualizados, diz respeito ainda hoje de um corpo que é usado como instrumento para produção de outros indivíduos, não necessariamente de reprodução, de cuidado, né? E o que faz da mulher muitas vezes ter que ser cuidada porque ela é mãe, não porque ela é um ser humano de direitos. Cuide da mulher, por quê? Porque ela é mãe, porque ela é sua esposa. Não, porque ela é gente, sabe? Quando é gente, a gente cuida. Né? A lógica é essa, é um ser humano, é um ser vivo, e por isso tem que ser cuidado e respeitado. E isso é esquecido. A mulher ainda precisa se resgatar e ser vista pela sociedade como um ser humano para conseguir que o corpo dela seja visto como de um ser humano que precisa ser cuidado, para que alguém perceba que uma cirurgia como essa precisa ser feita. Porque hoje, por lei, não sei como está o andamento dessa questão, né? As mulheres que sofrem alguma desfiguração por conta da violência doméstica, familiar, elas têm direito, né? Elas têm esse amparo, né? Legalmente. E essa dificuldade da mulher conseguir essa cirurgia de períneo, muitas vezes também mostra isso. A violência obstétrica, ela não é bem uma violência. Porque, pensa bem, é a fala horrível que a gente sabe que se reproduz. Na hora de fazer não estava bom?
A violência psicológica. É horrível, horrível. E essa, assim, quando de longe você percebe que isso está acontecendo. E é a discriminação da sexualidade da mulher. Pode ter vindo de um estupro, pode ter vindo de um sexo muito bom. As pessoas não conseguem falar disso. Eu falo disso quando eu vou falar com policiais militares, porque eu trabalho com as capacitações deles, e eu percebo que é muito difícil falar disso. E eu sou muito escrachada quando eu falo, porque as pessoas têm muita dificuldade de falar disso. Né? Então, vai falar de sexo? Vai falar de sexo sim. Porque falar de gênero, não necessariamente. E daí, quando a gente vai falar de gênero, a gente tem que falar sim dentro da escola, quando a gente vai falar de educação, sim. Porque você não precisa ficar ensinando posição sexual para criança de 5, 6 anos. A gente não está falando disso. A gente está falando para nenhuma criança de 5, 6 anos qual é o parceiro sexual dele. Embora, quando você está numa lógica de heterossexualidade, você fala assim, cadê seu namoradinho? Cadê sua namoradinha? Daí pode. Né? Fala-se que você não pode falar de uma sexualidade nessa idade, mas muitas vezes os pais, cuidadores, já falam de namoradinha, namoradinho. Isso não é sexualizar? Quando a gente vai falar do começo das discussões sobre gênero, a gente vai falar de respeito. Respeito por feminino, respeito por masculino, respeito pelas pessoas, independente de orientação sexual, identidade sexual. A gente está falando não de igualdade, porque nós somos diferentes, mas nós estamos falando de direito às diferenças e a questão do equilíbrio desses direitos. E quando nós vemos as diversas violações que ainda acontecem, apesar das leis avançadas que nós temos, né, da lei do feminicídio, da lei da Maria da Penha, a questão da obstétrica, eu acho que faz muito parte disso, né, é a questão de não se abrir mão do direito de controle dessa parte, dessa função da mulher. E de qualquer maneira, assim, acho uma pena que as discussões fiquem sempre esvaziadas. Nós estamos em lugares em que nós temos vozes, né? Eu trabalho nas ações da CESP. A gente tem a Casa Abrigo Estadual, em que as mulheres ficam lá acolhidas também, quando estão em risco iminente de morte. E lá no Conselho a gente consegue ter uma presença maciça, assim, das conselheiras ainda, eu fico muito satisfeita com isso. Mas são mulheres que já estão engajadas. Né? Como levar essa discussão para outros espaços? Aqui, provavelmente, as pessoas que estão aqui são pessoas que estão engajadas. Né? Como fazer as pessoas que não estão engajadas começarem a falar disso? Na escola, é na praça, é num baile funk, no começo do baile funk, 3 frasezinhas que falem do direito da mulher, em alguma coisa assim, para estimular, para instigar, mas fazer isso aparecer. É em propaganda antes do início do cinema. É deixar isso tão cotidiano que quando aparecer uma chamada de alguma coisa, a pessoa fala, já pensei a respeito disso, deixa eu ver o que mais estão falando. É parte de educação, sim, educação formal, educação dentro da família, mas também educação social. É inserir isso em pautas que muitas vezes a gente acha que não precisa estar, e que, de repente, colocando do meio cotidiano, de um meio informal, isso se torna tão normal que falar de gênero não vai ser mais um bicho de 7 cabeças. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Queria agradecer Vinícius, a presença... só para aproveitar que o grupo vai ajudar a cobrar o nome da colega? Miriam. Miriam. Em Vitória, nós temos, né, inclusive, que é lei em Vitória, e nós temos cobrado muitas coisas, né? Os ônibus de Vitória, todos os transportes, tem concessão em Vitória, ônibus, o táxi, no mês de maio, que é o mês da mulher, mês da mãe, durante um mês eles teriam que andar com o Busdor, né, falando do combate à violência, fazendo alusão durante um mês, e os táxis. Então, assim, estou falando porque eu acho que nós temos que começar a botar a boca no trombone, aproveitar a liderança comunitária que está aqui atrás, quando você fala, levar para as pautas das associações de moradores. Temos aqui uma liderança comunitária importante do bairro Mário Cipreste, né? E posso registrar a Ana Paula? Claro. Ana Paula Fialho, que é mãe, né? E ela é da diretoria da AMAIS, Associação de Mães e Amigos de Criança Autista. Tá? Eu quero agradecer a Ana Paula mais uma vez, vou deixar o Robinho para você registrar. Registrar a presença do Robinho, presidente do CPV. Charla. Minutinho. Só para colaborar, então, com a vereadora, as mulheres autistas, né? A vereadora criou uma importante emenda à Lei Orgânica número 42, que dá direito às servidoras mães de criança com algum tipo de deficiência física a redução de uma carga horária sem comprometimento no salário, né?
eu fui contemplada nessa lei, né, vereadora? E essa lei muito me ajudou no momento que eu estava em muita dificuldade com demanda de saúde do meu filho, muita demanda de trabalho. As servidoras, principalmente do quadro do magistério, que tem 2 cadeiras na rede, elas não conseguem levar seus filhos aos médicos, à fisioterapia. Então, essa lei ela vem ajudando, contribuindo com a... Esqueci o nome dela. Lá, com a Miriam. A violência obstétrica contra a mulher negra, ela nós temos dados, né, vereadora? A vereadora está à frente desse movimento dos números, é altíssima, porque historicamente vem considerando que a mulher negra é mais resistente à dor. Então, vem insistindo nesse parto normal, e vem essa leva de criança, principalmente nas escolas, com déficit de atenção, com uma série de demandas médicas que a gente, numa parceria com a saúde, a gente vem a compreender, passou da hora de nascer, nasceu com cordão enrolado, uma série de coisas, oxigênio, não vem muitas vezes deficiente mental, mas vem comprometido. Então, isso é muito sério, né? Contribuir também com a Verônica, quando a Verônica fala, né, da importância da conscientização dentro de casa, né, com os nossos, enfim, mas muitas vezes o nosso aluno, ele vê a violência dentro de casa, vê o pai bater na mãe. Então, o nosso trabalho na sala de aula, ele é de desconstruir aquela perspectiva que ele traz. Né? Então, nem todos vão ter essa formação em casa, como a gente tem, como esse trabalho, como eu faço com meu filho, como ela faz com o dela. Então, por isso o investimento, né, veemente na educação, e aí nos espaços também não formais, como a Miriam traz, nos debates, o empoderamento da mulher, mas, sobretudo, né, no que se refere à educação de qualidade, socialmente referenciada, de modo que a gente consiga contemplar isso na escola, né? Obrigada. Ótimo, ótimo. Mais alguém gostaria de falar? Bom, claro, Ana Paula. Usa o microfone aqui. Ó. A gente extrapolou o tempo já, mas é importante você falar. Bem, eu sou Ana Paula, né? Eu tenho um filho autista e eu fui casada há 8 anos. Foram os piores 8 anos da minha vida. Eu sofri muita violência doméstica. Por muitos anos, eu me calei, eu tinha vergonha das pessoas saberem que eu apanhava em casa. E quando eu descobri o autismo do meu filho era muito agredido pelo pai também. E eu apanhei muito também para defender meu filho. A vereadora já viu uma cena do pai agredindo o meu menino dentro de um restaurante. E, além dessa, aí você já tem esse massacre de você viver em casa, porque não é só o físico, é o emocional também, porque ele me maltratava muito o emocional. Aí você chega numa delegacia, você sofre outra agressão, porque os policiais te tratam como se você fosse um nojo. Eles sentem nojo da gente. E você ouve coisas horríveis, terríveis dentro de uma delegacia, que eu falei que eu nunca mais entro numa delegacia para fazer uma ocorrência de violência doméstica. E é muito humilhante, é bastante humilhante. A última ocorrência que eu fiz agora, eu não queria, mas minhas irmãs me obrigaram. Eu ouvi coisas horríveis dos policiais, inclusive denunciei eles. E meu ex-marido, ele saiu da cadeia, a primeira coisa que ele fez foi para o meu portão. Mas, além da violência doméstica que eu tive, eu tenho uma violência muito quase diária por conta do meu filho. Eu escuto coisas horríveis na rua. Eu já fiquei muito deprimida de não ter vontade de sair de dentro de casa, porque meu filho ele tem um grau grave de autismo. E dentro de ônibus eu escuto assim: esse menino é um demônio. Nossa, se fosse meu filho eu matava. Essa mãe não sabe criar essa criança, sabe? Assim, eu escuto coisas terríveis. E aquilo me deprime demais. E isso atinge demais o meu filho. Toda vez que eu estou muito mal, ele fica muito pior. E quando você fala do parto, você senta na PAI ali. Quando eu comecei a frequentar a PAI, eu fiquei assim, lastimável. Você vê aquela quantidade de criança com problema devido a problemas de parto, gente. É muito desumano aquilo dali. Você espera 9 meses uma criança e você é agredida durante um parto e a criança vai sofrer sequências para o resto da vida, sequelas para o resto da vida. Os médicos, os enfermeiros, seja quem for, eles acabam com a vida de um ser humano por ignorância, por essas coisas.
Então, isso aqui é tão importante as pessoas se conscientizarem. Isso daqui poderia estar até com mais pessoas, se as pessoas tivessem mais consciência daquilo que traz para a mulher, como que a mulher sofre. Então, eu parabenizo vocês, ao vereador e à vereadora, que ela está sempre... A vereadora tem tudo, né? Ela é demais. Ao vereador também, por esse olhar para a mulher, porque, não, como ela disse, não é só uma violência doméstica, então, tanta violência que a mãe sofre, a mulher sofre, que isso daqui é muito importante. Eu agradeço por esse momento aqui. Obrigada, Ana Paula. Eu queria fazer algumas sugestões à frente, algumas propostas. Eu queria que vocês fizessem uma avaliação, não agora, mas para a próxima reunião, ok? Algumas sugestões práticas. Nós tentamos criar um grupo de trabalho, né, há uns dias atrás. Tivemos algumas dificuldades, mas se tudo correr bem, nós vamos voltar com um grupo de trabalho. Vou ser bem objetivo, e aí vocês façam um registro das sugestões. Aí a frente vai refletindo durante o mês, na próxima reunião da frente a gente avalia essas sugestões. A primeira tem muito a ver com o que todos vocês falaram, né? Que é a questão da escola. Para que as reuniões da frente acontecessem nas escolas. Por exemplo, você tem a região de São Pedro, que é uma região que tem um índice alto, mas não é só em bairros de periferia, não, tem todos os bairros. Nós, junto com a diretoria da escola, junto com a própria OAB, que poderá ir e dialogar reunir os pais, junto com os alunos, em um momento bem específico, por exemplo, depois de um recreio, na quadra do colégio, passar algum vídeo, passar alguma mensagem, e sobretudo, passar informações para essas pessoas, né? É o que a Miriam disse. E dessa frente, junto com os vereadores que fazem parte dela, todos os vereadores irem, né? E a direção da escola fazer um trabalho de conscientização dos pais para que eles compareçam nesse dia, e aí se passar tanto uma mensagem de sensibilização quanto informação, né? Muitas pessoas não sabem como lidar com isso e também não têm coragem, talvez, de lidar com isso. Eu acho que a próxima, de repente, em outubro, a gente já possa fazer uma reunião numa escola mesmo, num período da tarde mesmo, ou pela manhã, ou pela noite. E aí a gente ir fazendo nas escolas. É uma sugestão. Outra sugestão, na verdade, é um projeto de lei que está tramitando aqui na Câmara. Ele ainda está tramitando, está passando pelas comissões, que cria sanções administrativas contra os agressores, mediante sentença judicial, né? Não é atribuir à prefeitura de fazer qualquer tipo de ação criminal, porque ela não pode. Mas ela pode impor sanções provisórias, ou permanentes talvez não, mas a prefeitura estudar as sanções. Cabe à prefeitura, com seu quadro técnico, estudar sanções administrativas dentro do território da cidade, para as pessoas que cometerem, e que haja prova que eles cometeram esse tipo de violência. E a prefeitura regulamentaria isso durante um prazo. E a terceira proposta é criar um número na cidade. Os números são importantes. A Câmara de Vitória tem o seu site, a Prefeitura de Vitória tem o seu site. E se criar um número, a sociedade precisa saber disso. Quantas mulheres foram violentadas em Vitória no mês de abril? Claro, isso tudo acontece mediante denúncia, né? A gente entende. Mas nós precisamos ter um termômetro, nós precisamos ter números. Talvez para combater essa expressão, um machômetro. Algo que a sociedade possa ver e a gente conseguir, em números, tentar ir detectando melhorias os dados que podem vir da Secretaria Estadual de Segurança, se puder nos fornecer, os dados que vêm da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. A Secretaria já encaminha. Já encaminha, né? Já, a Secretaria, o pessoal da Segurança aqui já tem acesso. Mas parece que a gente não sabe onde encontrar isso, certo? Assim, a população em geral. De repente, o site da Câmara pode criar na sua página um número de denúncias,
índices de violência, seja lá qual for, contra a mulher. Então, são 3 propostas que eu queria que a frente pensasse para a gente sair, Vieira, dessa esfera de apenas da conversa, né? Chegou o momento da frente começar a ir para fora, né? Isso. Então, assim, vamos deixar para a gente decidir isso na próxima plenária. Se na próxima plenária, a plenária concordar, nós vamos organizar a próxima reunião lá numa escola. Isso. A gente faz essa reunião, esse encontro nas escolas, juntam os pais, o governo do Estado extremamente convidado a participar, a OAB, as diversas organizações religiosas, sociais, enfim. Eu lembro de um personagem da história chamado Luiz Carlos Prestes, que na década de 20, o voto de cabresto era muito forte na sociedade, né? E ele fez a famosa Coluna Prestes. Ele ia de vila em vila, conscientizando as pessoas da importância de se votar consciente. Então, nós precisamos fazer isso na cidade. Uma cidade tão pequena, né? Então, eu quero deixar essas 3 propostas para a gente, na próxima reunião, né? E se alguém tiver propostas práticas, né? E que a Câmara pode usar de suas ferramentas, né? Usar dos equipamentos que a Câmara tem, junto com as escolas. Então, assim, eu como membro da comissão, como mais um participante da comissão, embora presidindo, mas como mais um participante, deixo aí essas 3 propostas. Então, quer dizer, fazer reuniões fora, encontros como esse fora daqui, a tramitação do projeto de lei que cria sanções aos agressores administrativas e um índice público, um número público de violência registrado oficialmente contra a mulher, para a gente poder ir vendo como anda embora exista esse número, o Estado disponibilize, mas às vezes a Prefeitura não há um local claro onde estão esses números, para que as pessoas possam ter acesso de maneira fácil, né? E serem encorajadas, inclusive, a denunciar, né? Eu acho que precisamos fazer um movimento na cidade. Nós estamos unindo várias pessoas aqui, vários grupos participam desse fórum. Então, assim, é o que a doutora falou, embora existem legislações, mas se a sociedade é que vai, essa proatividade, é ela que vai fazer um movimento social para inibir, para perseguir essa prática. Vinícius, né? Eu estava aqui conversando com o Luiz e com o Vieira, até propondo um grupo de trabalho, se eles concordaram, até conversei com a Charla, de, inicialmente, para movimentar mesmo a sociedade, começar assim, tipo, como vem para a rua, voltado para as mulheres, com o seguinte tema assim, mulher não é objeto, é um ser humano, mas com imagem assim, bem forte, assim, chocante, para estar trazendo elas para a rua, para lutar pelos direitos delas, o direito ao corpo. Como diz a Miriam, ocupar as praças e nos locais Sim, ocupar as públicos. praças, a gente vai, peça assim, um dia, final de semana, se concentra, por exemplo, 3 horas na Praça do Papa, e faz movimento caminhando, lutando pelos direitos delas, como o movimento vem para a Rua das Mulheres. Então, mulheres não é objeto, são seres humanos, né, para estar chamando esse movimento. Até propor no grupo de trabalho para ver se o pessoal do grupo de trabalho concorda, porque é interessante esse movimento para dar um gás. E depois começam outras propostas, educação, saúde, trabalhar isso na polícia militar, mas esse seria o movimento inicial para a gente dar gás na sociedade, para chamar a população. Registrada aqui a sua proposta, Karina. Depois eu vou publicar lá no grupo no WhatsApp. Vinícius. Lili. Eu também quero dar uma sugestão. Ótimo. Eu acho que esses números que você diz publicar nos sites, né? Eu moro em periferia, eu moro em São Pedro. Então, assim, nem todo mundo tem acesso. Né? Então, eu sugiro lugares que dão visibilidade. Todo mundo passa de ônibus, bote um outdoor, bota no jornal, bota esses números, vamos botar esse número na boca do povo. Isso aí. Em nós que estamos participando, em outros lugares também. Vamos colocar nos nossos Facebook, né? A rede social é um espaço que dá para fazer tanto movimento, né? Entendi a ideia de que, de repente, um site não seja um local somente suficiente. Okay. Mas alguém tem propostas objetivas de ações práticas? Ok? Então, a gente vai encerrar a reunião da comissão
Queria muito agradecer a Verônica por vir aqui, tá, Verônica? Contribuir conosco aqui. Foi um prazer recebê-lo. Agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui. E quem sabe no mês de outubro, né? No meio de outubro nós consigamos, né, Vera, ir para fora. Vamos torcer para que isso aconteça. Obrigado, boa tarde a todos. Está encerrada a reunião.